that I'm here, come when you want, and I'll always pray for your little boy. Boa noite, pessoal. Gustavo Bacelar, Master Trainer da Sonax. Estou aqui a convite desse grande amigo Alê, que foi o mentor aí deste evento Jornada DTU+. E ele, quando pediu que eu viesse aqui fazer uma das palestras, ele disse, cara, gostaria que tu abordasse o tema de lixamento para polimento, enfim, que é um tema polêmico, né? Tem pessoas que não querem fazer. Então, eu aqui vou tentar passar uma série de informações para vocês, para que quem não fez, quando vá fazer, faça de uma forma técnica. A gente chama de lixamento técnico, assim como polimento técnico, enceramento técnico, tem o lixamento técnico também que a gente precisa fazer. Então, bora lá. Já vou me apresentar, então, para falar um pouquinho da minha experiência para vocês. Eu tenho 28 anos de experiência no ramo de repintura automotiva e estética, nas duas áreas. Sempre atuei nas duas áreas, tinta e estética, desde 96. Então, para quem não me conhece, aí eu no mercado da estética estou tendo um protagonismo maior aí, desde que me tornei Master Trainer da Sonax. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês aqui também é o fato de que, se sobrar um tempinho, eu vou passar um conteúdo bônus no final aqui da live. Falar algumas informações do mercado e do que pode estar também impactando na estética de vocês, na captação de serviço e como o concorrente de vocês está mudando. Então, vamos ver, eu vou tocar o conteúdo aqui. Se for possível, no final, a gente dá esse conteúdo bônus além do lixamento. Então, assim, para a gente começar aqui, vamos entender por que a gente lixa. Em primeiro lugar, quando a gente está falando de uma repintura, o lixamento ele está inseparável do acabamento de uma repintura. Porque no ato da pintura, por mais tecnologia que nós tenhamos hoje, não é possível fazer uma pintura que não caia um cisquinho, que eventualmente uma textura não esteja ok. Então, o lixamento ele faz parte do acabamento da pintura e até mesmo quando a gente quer fazer algumas pinturas especiais. E aí aqui já vem uma primeira polêmica. O black piano ou a laca de piano, ela só pode ser chamada de black piano quando não tem textura, porque o nome black piano vem justamente dos tampos dos pianos, que são umas lacas lisas, né? Então, quando a gente pinta um preto com textura e chama de black piano, beleza, mas não é, tá? Então é o seguinte, galera, o lixamento ele é um aliado de vocês. Ele vai ser um parceiro. E na estética também, porque tem problemas na pintura que, se a gente fosse resolver somente com a máquina, nós demoraríamos muito tempo, muito tempo. Então, assim, a primeira coisa que nós precisamos saber para efetuar um lixamento técnico é sabermos distinguir qual o tipo de lixa que a gente está utilizando. Para tanto aqui, vou passar uma informação que ela é valiosíssima para vocês, que é esta aqui. No Brasil aqui e no mundo, os padrões de lixa mais comumente encontrados são o FEPA europeu, que é quando a lixa tem aquele P na frente do número, tá? O GIS, que é o japonês, tá? E o ANSI, que é o americano. Sobre o ANSI, vou fazer já aqui um parênteses, porque é aonde teriam que estar as lixas, por exemplo, da 3M. E isso é um cuidado que vocês precisam tomar na hora de adquirir
as lixas. Por exemplo, quem já lixou com lixa da 3M, vou pegar um exemplo aqui, ó, por exemplo, uma lixa 1500. Pode ver que aqui só tem 1500, não tem nenhum padrão. É uma decisão da 3M, eles não indicam qual é o padrão, eles só dizem que aquela lixa é uma lixa 1500. Então a gente não sabe se ela é uma 1600, uma 1400, não tem como saber. Já nos padrões GIS e FEPA, a gente consegue saber o que que tem. Então, por isso que muitas vezes, quando alguém compra uma lixa que está no padrão P ou no padrão GIS e lixa, não sabe que aquele padrão é diferente do, por exemplo, do padrão da 3M e acaba não gostando da performance. Uma dica de ouro aqui é, quando for utilizar uma lixa GIS ou uma lixa de padrão FEPA, vocês têm que sempre subirem um grão na escala. Usei uma 1500, por exemplo, no padrão da 3M, eu vou ter que, para ter o mesmo resultado com estes outros dois padrões, utilizar uma lixa 2000. Vocês já fizerem esse ajuste, já vão começar bem, já vão ter uma performance melhor do lixamento, tá? Já vão ajustar aí. Só que aí o que que implica? Tanto o padrão GIS quanto o padrão FEPA são grãos um pouco mais agressivos. Então deixa eu já mudar aqui um pouquinho a imagem aqui para vocês. Eles são grãos um pouco mais agressivos. E nós vamos ter problemas com isso no momento que a gente for fazer um refino, porque as lixas de refino também são diferentes. Por exemplo, eu lixei inicialmente com uma 1500 lixa de papel, refinei com uma lixa 2000 e vou passar, por exemplo, uma lixa 3000 para fazer um refino. O que acontece é que as duas primeiras lixas que são de papel são com grão mineral depositado sobre ela. E aí elas têm uma agressividade maior. As lixas consideradas de refino, elas têm grão artificial. Por exemplo, a Trisact são piramidais, feitos artificialmente. Outras são lixas de tecido, que são bastante utilizadas também. Ah, só um minutinho aqui, que elas são também bastante utilizadas aí para fazer esse trabalho de refino do polimento. Só que eu vou mostrar para vocês aqui como o padrão difere. Quer ver? Ó? Dá uma ligada. Essa aqui é a visão microscópica de uma lixa P3000 de pano. Olha como ela tem um tramado, tá? Ela tem um tramado forte aí, tá? E consegue fazer o refino sobre as lixas de papel. Agora, daqui um pouquinho vai entrar aqui no vídeo uma outra lixa, vocês podem ver. Olha a diferença, como é muito menos área em contato com a pintura. Então, esta lixa tem dificuldade de fazer um refino sobre um padrão P ou sobre um padrão GIS. Então, isso são cuidados que é necessário vocês tomarem, né, quando estiverem no efetuando o lixamento ou quando forem comprar as lixas, porque se vocês comprarem, por exemplo, lixa de papel, tudo P, e for lá e comprar uma lixa 3000 de refino que não é P, vai passar a lixa por cima, ela vai dar uma impressão de lixado, mas na primeira maquinada que vocês derem, já vai aparecer os riscos embaixo, porque o refino ele não aconteceu. Então, observem esse detalhe que ele é muito importante. Uma outra dica, o lixamento inicial, tá? Vocês têm que evitar de fazer com a mão, porque quando a gente lixa com a mão, no final do curso, a gente sempre tem uma tendência
no final do curso da mão, a gente sempre tem uma tendência a acabar apertando mais a lixa na peça, e aí acaba gerando riscos que são de difícil eliminação posterior. Então, o inicial, sabe, bem simples, utilizem o chinelinho, tá? Então, esse suporte de EVA, né, que a gente chama de chinelo, porque hoje ele existe assim de uma forma bonitinha, mas no passado, para quem é raiz, a gente cortava um chinelo havaiano antigo e utilizava como base para fazer o lixamento do polimento. Então, assim, utilizar o chinelinho no lixamento inicial, principalmente, evita com que a gente gere arranhões mais profundos, principalmente com lixas mais agressivas do padrão GIS e do padrão FEPA, tá? Então, são boas práticas que vão facilitar vocês para fazerem um lixamento técnico, tá? Vamos lá. Deixa eu já deixa eu mudar aqui para vocês. Agora, alguns mitos aqui que tem no mercado, e e aí eu gostaria de já abordar eles logo de cara aqui. Primeira coisa, posso utilizar a Politriz roto-orbital para fazer o lixamento? A resposta é categórica: não, não deve. Ah, Gustavo, mas eu vi lá um vídeo, de um influencer na internet que disse: "Ah, como é que não dá para lixar aqui com uma rota orbital?" Pegou um pedaço de um capô, uma lixa 3000, lixou ali num pedaço, veio, poliu e ok. Qual que é o problema de utilizar uma politriz rota orbital para fazer um lixamento de acabamento, de um polimento, por exemplo? Primeiro que não vai utilizar só lixa 3000. Se tu quer fazer o lixamento com máquina, tu tem que ter uma máquina que possibilite que tu utilize o grão 1500, o grão 2000, o grão 3000, até o grão que tu quiseres, com ela sem risco. O problema da rota orbital é o tamanho da órbita. Ela tem uma órbita muito grande para lixamento. Vou dizer uma coisa para vocês, as roll kits, as lixadeiras roll kits mais comuns do mercado, elas têm órbita de 3,5 milímetros, que é muito menor do que qualquer politriz. E a órbita de 3,3 já é muito grande para efetuar um lixamento com máquina. A roll kit não é a lixadeira mais indicada para fazer um lixamento, de polimento. Tá, Gustavo, mas então qual é a lixadeira mais indicada? Eu já vou dizer para vocês. Mas só mais uma questão sobre o lixamento com a rota orbital. E outra, aí o influencer vai lá, faz um pedaço de um capô e todo o resto do carro que tem curvas. Aí pega a órbita, pega com a lixa nessa curva, infelizmente já foi. E outra, o lixamento, tá? Quando utilizado grãos bem mais finos, por exemplo, a partir do grão 3000 e pode chegar até o grão 8000, ele, além de fazer um nivelamento já, um pré-nivelamento do verniz, ele já faz a descontaminação. Então, muitas vezes, tu já ganha uma etapa, não precisa fazer descontaminação com clay bar, e não vai perder tanto tempo com a máquina ali trabalhando, se tu já fizer um lixamento refinado para tirar a contaminação, para eventualmente já fazer um nivelamento no verniz. Então, ele vai te ajudar. Buenas. Qual que é a máquina, então, correta para lixamento de polimento? E é possível fazer um lixamento para polimento a seco, sem utilizar a água? Vamos lá. Deixa eu tentar mostrar isso para vocês aqui, então. Vamos ver se eu consigo, se eu acho. Vamos lá.
Deixa eu só arrumar aqui. Então, assim, ó, existe uma lixadeira, deixa eu buscar a imagem dela para vocês aqui, tá? Existe uma lixadeira que ela se chama lixadeira modelo T, tá? E ela é a única lixadeira, tá, que pode ser utilizada para fazer um lixamento de polimento. Vou mostrar ela para vocês aqui agora, só arrumar rapidinho aqui. Acabou que não estava meu ó, este é o único equipamento homologado para utilização de polimento. Por quê? "Ah, eu estou olhando aí, Gustavo, está parecendo que ela é uma Rockit". Na realidade não é, tá. Esta lixadeira não é uma Rockit, ela só tem uma turbina dentro dela, que proporciona uma vibração, e isto gera nela uma órbita de 0,7, que é a órbita mais segura que a gente pode ter num equipamento para fazer o lixamento para polimento. Então, com este equipamento, é possível lixar a seco tranquilamente. E quais são as vantagens de um lixamento a seco para polimento? São várias as vantagens. Primeiro, que ele é um processo mais limpo. Quem já lixou um carro, uma repintura com água, ou até mesmo um carro que já tinha sido curado, mas que eventualmente estava muito murcho e necessitava um ajuste de de textura, sabe que o churume que sai do lixamento úmido, ele tem que ser limpo rapidamente, porque senão ele acaba secando e gera uma dificuldade de limpeza posterior. Então, galera, o lixamento a seco, tu faz um primeiro lixamento, tu já consegue identificar, porque a peça não está molhada, tu já consegue identificar como está ficando a textura do verniz durante o lixamento. Outra, se o verniz tem alguma contaminação, alguma sujeirinha, ela fica à mostra com o lixamento a seco. Aí é só tu pegar a máquina sem interface e com o canto, elimina com a própria máquina a sujeira, depois emparelha a textura naquele local que tu eliminou e é muito rápido. Uma outra questão, mas aí vale tanto para úmido quanto para seco, é que qualquer lixamento feito com máquina, ele tem ele é 4 vezes mais rápido do que o lixamento manual. E outra, um ajuste de textura de um carro, se tu for fazer somente com a politriz, tá, tu vai demorar muito mais tempo trabalhando nele do que se tu efetuar um lixamento e logo depois já efetuar o polimento. Isto é muito comum dentro das oficinas de funilaria e pintura. Mas, por uma grande parte dos profissionais do ramo de estética terem evoluído a partir da lavagem, são lavagens que foram se aperfeiçoando e hoje são estéticas robustas, eles não tiveram muitas vezes esta base que tem na oficina de funilaria e pintura do lixamento do verniz. E aí, muitas vezes, esse profissional acaba tendo receio e acaba não efetuando o lixamento, justamente porque não domina essa técnica, prefere não fazer, prefere fazer somente com a máquina, mas acaba demorando um tempo muito maior. E uma das coisas que a gente tem que ter muito claro na estética automotiva é que o tempo de execução do trabalho ele vale dinheiro, ele vale muita grana. Em outras palestras aqui, eu vinha vendo alguns palestrantes falando ali de precificação, enfim. O componente tempo, hoje, interfere demais no resultado de vocês. Então, processos mais produtivos são o que vai conseguir mexer no ponteiro do resultado da tua estética. E vou falar uma outra coisa para vocês aqui que ela é fundamental. Os processos tecnológicos,
são capazes de aumentar a tua rentabilidade, desde que eles reduzam o uso da tua mão de obra. Porque hoje não existe nada mais caro dentro da estética do que a mão de obra de vocês. Os produtos que vocês utilizam não são o mais caro, mas eles interferem diretamente no quanto vocês utilizam o que é mais caro, que é a mão de obra. Eu já fiz cálculos, faço isso sempre nos meus treinamentos, tá? Aonde a gente coloca o custo da hora da estética, mesmo que seja uma empresa de um único homem, mesmo que seja uma empresa de um homem só, se a gente colocar o custo da hora, um produto que te faça, ou técnica que te faça trabalhar mais, mesmo que ela fosse de graça aquele insumo, fica mais caro do que o insumo que te faz trabalhar menos. Então, o lixamento, ele faz com que vocês ganhem tempo. Se chegar um carro numa oficina de funilaria e pintura, com um problema na pintura, eventualmente até um mapeamento, que é um erro de pintura, que para resolver 100%, só repintando o carro. Se vocês forem polir sobre um mapa sem efetuar um lixamento para nivelar, vocês não vão conseguir disfarçar. E isso é normal no funilaria de pintura. Se o carro já estaciona com esse problema, o polidor já vem com a lixa na mão, né, para lixar. De tão normal que isso é. Mas eu sei que não é usual no mercado de estética automotiva. Mas isso eu vejo que vem mudando ao longo do tempo. Tem uma galera aí já buscando informações sobre lixamento. Todos os meus alunos dos cursos, eu passo toda a técnica de lixamento, desde o lixamento de repintura até o lixamento puramente para a estética. E isso é uma ferramenta que hoje em dia facilita muito, mas muito a produtividade na estética. Então, voltando, é muito importante essa informação, o equipamento correto para um lixamento com máquina é esta lixadeira modelo T. Eu só conheço esse equipamento da marca Dynabrate americana. Esta que vocês estão vendo na foto aí é uma lixadeira modelo T da Dynabrate. Eu utilizo nos meus treinamentos e com um equipamento desse, tu pode inclusive bater ela na quina que ela não vai esvelar. E, no entanto, se estiver lixando, por exemplo, com uma rota orbital, vocês vão se pegar numa quina, esvela na hora. E como polidores, a gente sabe que o substrato que a gente tem para trabalhar é o verniz. No momento que ele acabou, acabou o trabalho do polidor. O carro tem que ir para a pintura de novo. Então, é temerário quando eu vejo um influencer aí pegar uma rota orbital e sair lixando um carro e dizer que dá certo, porque aí, de repente, um bom intencionado lá olha aquilo, pega, vai fazendo um carro que tem quinas, o desastre está feito, entendeu? Então, passar a informação correta para que não se gerem problemas e nem preconceito com o lixamento, porque eu vejo aí desafios DTs têm muito preconceito com essa questão do lixamento. E, na realidade, eu acredito que isso é só desconhecimento da técnica correta. Se tivermos a técnica correta, pode efetuar lixamento que vocês não vão ter nenhum tipo de problema, zero problema. Tá? Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui para mim continuar falando com vocês. Então, assim, ó, os processos de lixamento mais usuais hoje são inicial com uma lixa 1500, refino com a lixa 2000 e o refino final, que já é quase um pré-polimento, com a lixa 3000 de grão artificial. Aí pode ser uma lixa P3000,
pode ser um Trisact, só que vamos recapitular o que a gente falou lá no início. Vocês têm que entender que faz diferença, o padrão da lixa que vocês escolheram, tá. Padrão, se ele é P, se ele é Giz ou se ele é ANSI americano, tá. Se lixou com uma 3M e for fazer um refino com um Trisact 3000, dificilmente vocês vão ter problema. Mas se escolherem um padrão Giz, que, por exemplo, a Norton hoje, a lixa de polimento é padrão Giz, e várias outras do mercado, padrão é P. Então, se escolher um Giz ou um P, escolham a lixa de refino também no mesmo padrão, que aí vocês vão conseguir fazer o refino e até pré-polimento, e a etapa de polimento vai ficar muito facilitada. Vocês mal vão trabalhar ali e já vão conseguir puxar o brilho da peça, já vai ficar top, entendeu? Então, tomem esses cuidados na hora de fazer o lixamento. Lixamento inicial sempre com o taco, sempre, sempre com o chinelinho, com a Havaianas, que hoje ela tá mais bonitinha, né? Hoje é um EVA bonitinho, mas na minha época, eu que sou mais raiz, era o chinelinho, tá? Então, utilizem o lixamento inicial sempre com um taco, para que vocês não tenham nenhum tipo de problema, e com isso vocês vão conseguir efetuar um lixamento top. "Ah, Gustavo, mas se eu quiser fazer um lixamento tão somente estético, que o carro não seja uma repintura", aí eu indico um lixamento a partir do grão 2000, ou se for um caso, o carro só tem marca d'água severa, enfim, tu pode usar uma lixa 3000, uma lixa 5000, que já vai dar uma nivelada, já vai tirar aquele mineral, aquela mancha mineral, e o acabamento vai ficar muito superior, porque esses grãos de lixa, além de nivelarem, eles já fazem uma limpeza, que facilita demais, puxa um acabamento muito mais fácil, gurizada, mas muito mais fácil mesmo, tá. Eu tô correndo aqui com o conteúdo, porque eu quero falar de uma outra questão, mais para o final aqui, só para deixar vocês, bem ao par aí do mercado. O que eu quero falar agora? Deixa eu ver se eu estou com a imagem, mas talvez não esteja. Qual máquina que eu devo utilizar, qual politriz que eu devo utilizar sobre uma superfície lixada? E qual boina é mais indicada quando eu vou utilizar, sobre um lixamento? Tem muita confusão a esse respeito também, tá. Então vamos lá. Inegociável, sobre superfície lixada, a melhor máquina é a rotativa. E aí eu sei que eu vou arrumar uma série de brigas aqui, e a melhor boina é a de lã. E pode ser o boinão, inclusive, a boina dupla face. Nossa, mas o Gustavo está dizendo então que se usa boinão ainda? Sim, vou dizer para vocês aqui, ó. Por exemplo, sobre uma repintura, não inventaram até hoje nada melhor que a boina dupla face de fio para polir sobre um verniz repintado e lixado. Vou explicar por quê e a questão é técnica. Gustavo, tu falou boina de lã e tá falando do boinão, mas tem as pirulito, tem as boina híbrida e tal, não dá para usar. Existe uma diferença. A boina dupla face de fio, por ser de fio e não de lã, ela tem uma ventilação maior que, por exemplo, uma boina de lã híbrida, uma pirulito. Uma boina de lã híbrida e uma pirulito, elas trabalham com uma temperatura maior do que uma boina dupla face de fio. E quando a gente está falando de um verniz que foi pintado num dia para ser polido no outro, ele é um verniz que ele está pronto para ser polido, mas ele não está 100% curado.
Então, quanto menos calor vocês gerarem no momento do corte, mais fácil vai ser o corte. É por este motivo que sobre superfície lixada não é aconselhável utilizar boina de espuma, mesmo que seja de corte, porque ela trabalha com uma temperatura maior. E aí o que acontece é que quando o verniz ele eleva a temperatura, ele amolece. Quando ele amolece, não é mais possível cortar. Fica difícil o desbaste do verniz. Não é fácil de desbastar mais. Até pule dentro do risco da lixa, mas ele ainda está lá, ele está brilhoso, mas tu olha no reflexo, tu enxerga. Por quê? Porque o verniz amoleceu e aí não foi mais possível desbastar. Ah, Gustavo, mas é possível tirar um risco de lixa com boina de espuma? É possível, mas demora mais. E aí nós voltamos para aquela questão do tempo na estética que ele é importantíssimo. Importantíssimo. Então, ah, Gustavo, mas um verniz original que já está curado. Até mesmo os vernizes originais, salvo alguns carros importados que têm verniz mais duro, tá? Mas os vernizes, por exemplo, que são médios ou macios, até mesmo o original, quando esquenta, também é macia. E também com a boina de espuma, um verniz original lixado, vocês até conseguiriam fazer o trabalho, mas demorariam muito tempo. Então, vamos lá. Máquina para polir sobre lixado, rotativa. Ah, Gustavo, eu posso usar a orbital? Claro que pode, mas vai demorar mais. Aqui eu tenho o compromisso de passar para vocês as técnicas que vão ser mais assertivas e mais produtivas aí no negócio de vocês. Não adianta eu dizer, ah, não, mas eu lixo e vou polir com orbital. Pá, parabéns, mas quanto tempo tu levou? Quanto vale a tua hora? No final, o que a gente vende lá na estética, tá? É a vaga, é o tempo do carro na vaga lá da tua estética. Então, tempo é o que mais custa dinheiro. Tanto que eu já tenho vários alunos e clientes que têm estética que já me disseram, pô, Gustavo, eu já optei eventualmente por trabalhar aí com produtos mais baratos, mas que têm uma tecnologia inferior e que faziam que ele executasse mais etapas para deixar o carro pronto. E aí ele me dizia: "Cara, eu olhava o boleto aqui que eu estou pagando dos produtos, é mais barato, mas essa diferença eu não consegui enxergar sobrando na minha conta lá no final do mês". Isso acontece porque ele pagou mais barato com os produtos, mas teve uma dificuldade maior para realizar o serviço, e aí consequentemente realizou menos serviço. E isso impacta no ponteiro do resultado da estética. E volta naquilo que eu falei no início lá para vocês, tá? Estamos já com um bom tempo aqui de live, eu já daqui a um pouquinho eu vou ir para outro assunto, mas vou finalizar aqui o lixamento. Então, galera, essas são as orientações aí básicas, né, para quem quer iniciar fazer lixamento, hã, sem correr riscos. As orientações que eu passei para vocês aqui, vocês vão poder executar um lixamento num carro com segurança, sem medo de errar e sem medo de não conseguir tirar uma marca, enfim. E até dominando essa técnica, vocês vão desenvolver a capacidade de resolver problemas que hoje, sem lixar, não são passíveis de solução na estética. Então, assim, abre um leque aí de solução de problemas que hoje vocês não têm. Vou querer falar de um outro assunto agora. Se vocês tiverem alguma dúvida depois, pode me chamar. O meu Instagram está passando aqui em cima, tá? Eventualmente passa o meu Instagram, siga aí. Lá no meu Instagram tem o meu número de celular, o meu WhatsApp, tá? É só me chamar lá, quem tiver dúvida, que eu prontamente vou responder vocês, tá?
Deixa eu ver uma coisa aqui que é importante que eu quero mostrar para vocês. Eu quero falar sobre uma coisa que está impactando. Opa, não era esse aqui. Só um minuto. Desculpa aí, galera. Deixa eu voltar. Eu quero falar aqui sobre algo que está impactando muito, tá? Na captação de serviço das estéticas e das oficinas de funilaria e pintura. Galera, vocês já se tocaram que os carros estão cada vez mais seguros e conectados? Vocês já se ligaram disso? Tá, Gustavo, mas o que que isso tem a ver com a minha estética? Vou explicar para vocês como que isso interfere hoje no teu volume de serviço. Há 30 anos atrás, desde 30 anos atrás, os trabalhos estéticos sempre foram realizados dentro das oficinas de funilaria e pintura. E ao longo dos anos sempre foram lá espelhamento de pintura, limpeza interna, sempre foram tratamentos que eram executados nas oficinas de funilaria e pintura. Ah, pô, mas não existia estética há 30 anos atrás. Existia, eram feitos dentro das funilarias e eram feitos trabalhos tão minuciosos como são feitos hoje. Tirava a sinaleira, lavava com escovinha e sabão de coco, tirava as borrachas do carro, lavava para tirar chuva ácida. Na época não existia os produtos específicos que tem hoje, mas aí pegava um Metacil com Bombril e tirava a chuva ácida dos vidros. Então, e a limpeza interna, como que acontecia? Tinha APC na época, tá? O APC que era utilizado era um APC importado, chamava Natural Blue da Loctite, mas existia, era um baita produto. Aliás, ele é produto top até hoje, tá? Existe no mercado, inclusive, biodegradável, tudo. Então, já se tinha extratora desde sempre, né? E utilizava esse produto na extratora. Então, existia estéticas desde 30 anos atrás e sempre foi feita dentro das oficinas de funilaria e pintura. O que que aconteceu? Teve este movimento que a galera das lavagens passou a focar na estética, se desenvolveram e montaram estúdios fabulosos, né? E isso começou a tirar o serviço de dentro das oficinas de funilaria e pintura. A galera das funilaria e pintura não estava dando muita bola, mas existe um órgão internacional que chama IBIS, tá? Que é o Simpósio Internacional das Oficinas de Funilaria e Pintura, tá? Que eles fizeram um estudo aonde eles perceberam, tá? Que a automação dos veículos começou a diminuir o tamanho das reparações que são feitas dentro das oficinas. E eles perceberam também que isso, ao longo dos anos daqui para frente, cada vez vai fazer com que os trabalhos de repintura sejam menores. E apontaram para as oficinas de funilaria e pintura que trabalhos cosméticos e de reparos rápidos serão uma realidade de receita no futuro dentro das oficinas. Pô, os caras das oficinas ouviram isso e tá, não, beleza, pô, legal. Mas eu não enxergo isso na minha oficina hoje. Era o que eu ouvia, né? Até que em 2020 veio a pandemia. E eu, como atuo nas duas áreas, aí aconteceu um fenômeno, que era o seguinte: os meus clientes de funilaria e pintura me chamavam e perguntavam assim, Gustavo, cadê os polimentos que eu fazia? Pô, não faço mais nenhuma higienização interna aqui na minha oficina. O que está acontecendo? Aí a minha resposta para todos foi a mesma. Sai na calçada da tua oficina. Se tu andar 3 quadras para um lado ou 3 quadras para o outro lado e tu não achar um estúdio que está fazendo o serviço que tu não está fazendo aqui dentro,
eu pago o almoço, porque principalmente na volta das oficinas, era onde mais se cria as estéticas, porque o cara tira o carro da oficina, muitas vezes já larga lá. Então, o que que aconteceu a partir desse momento da pandemia, que aí o serviço de todas as oficinas baixou, eles começaram a olhar para todas as fontes de receita. E aí eu comecei a receber ligações, tá? Comecei a receber ligações de todos os meus clientes de oficina querendo implementar estética. E esses caras se especializaram, montaram estúdios fabulosos, treinaram os consultores, treinaram a equipe para realizar o serviço, e aquele carro que antes chegava com o para-choque arranhado na oficina, pintava e ia para a estética para resolver a parte de estética interna, hoje isso não acontece mais. O carro que cai dentro da oficina hoje, ele sai com a estética realizada novamente. Então, aí a estética vai ter que começar a se reinventar e desenvolver novas competências para começar a resolver, inclusive, esses problemas de pequenos arranhões dos carros na estética. Porque se esse cliente for, ele não volta mais. Então, a automação dos carros fez com que abreviasse nas oficinas, tá, esse caminho de volta deles para o mercado de estética. E isso está impactando já hoje nas estéticas na captação de serviço. Eu já ouvi dono de estética famosaço no Brasil, não vou citar o nome por, por uma questão ética, falando em live que, pô, eu tô com dificuldade, eu tô perdendo orçamento para oficina. E vai perder mesmo, porque a oficina acaba se tornando um centro que dá a solução completa. E tempo é algo caro para o cliente de vocês. Galera, estou chegando aqui já na finalização aqui do tempo, né? Que era proposto de palestra, né? Espero que eu tenha conseguido passar as informações aí de uma forma objetiva para vocês. Eu não gosto de fazer muita firula, gosto de ir direto ao ponto, justamente para entregar a informação. E, assim, só para que vocês saibam, é a primeira vez que eu estou divulgando essas informações de forma online. Eu só passava esse tipo de informações para os meus alunos, né, dos cursos. Pode procurar no meu Instagram lá que esse tipo de informação não tem. Eu preservo o conteúdo que eu passo nos cursos para os alunos e que pagam por isso, né? Eu preservo e não fico colocando de forma gratuita nas redes depois. Eu falo sobre outros assuntos nas redes e a parte mais profunda, mais técnica, eu sempre trato nos cursos. Então, esse esse conteúdo que eu trouxe sobre lixamento aqui para vocês é uma parte do conteúdo de lixamento que eu ministro nos treinamentos que eu faço de Sonax aí, pela região sul, que é onde eu mais trabalho. Era isso? Não sei como é que vai estar agora, deixa eu ver aqui com os meninos. O Andrei, enfim, eu acho que ainda deve ter tempo, porque ele não me chamou aqui, então seguimos. Então, galera, só recapitulando aqui, tá? Posso fazer lixamento para polimento com politriz rota orbital? Não, não pode, porque o tamanho da órbita é muito grande, vai gerar cabelos de anjo muito difíceis de tirar depois. E se o carro tiver quina e a órbita pegar numa quina com a lixa, como diz no sul, boa noite para o gaiteiro. Então, não pode. A lixadeira correta para utilizar sobre um lixamento, lixadeira modelo T da Dynabrete. Tem órbita de 0,7 milímetros, tá? Não tem risco algum de deixar cabelo de anjo e até por ter essa característica, ela pode efetuar o lixamento para polimento a seco, que é top também, gurizada. Muito top.
tá? Então, qual a máquina que eu utilizo sob lixado? Rotativo. Ela tem um poder de corte maior, vai tirar o risco mais rapidamente. Qual boina? De lã. Pode ser híbrida ou boinão dupla face. Sobre repintura, sem dúvida alguma, sem medo de errar, o boinão vai muito melhor, tá? É mais produtivo, trabalha com menos calor e dá um resultado melhor. Outra, posso polir com boina de espuma sobre lixado? Pode, mas não deve, porque demora mais, tá? E porque eleva a temperatura. Se for uma repintura, não pode. Mas, se for uma pintura original, vai conseguir fazer o trabalho, mas vai demorar muito mais tempo. E tempo é dinheiro lá na estética de vocês, gurizada. Então, pelo amor de Deus, a gente tem que sempre fazer opção por por tecnologias que nos entreguem maior produtividade, que a gente consiga fazer o serviço de forma mais rápida, para poder fazer mais serviços, tá? E, por fim, eu falei dessa tendência de mercado aí, com os carros mais seguros e conectados, que impactou no volume de pinturas que as oficinas têm e fez com que elas corressem aí, para o lado da estética automotiva e entrando nessa concorrência, firme com os estúdios de estética, que nadaram de braçada aí por uns 4, 5 anos com as oficinas nem dando bola aí para a estética. Mas pós-pandemia, eles viram que é importante eles terem outras fontes de receita e estão muito firme nisso. Então, a estética vai ter que desenvolver novas competências. Não tem como não ir para esse lado. Vai ter que conseguir resolver arranhões, fazer micropintura, retoque, pinturas externas, hã, customizações. É para esse lado que vai caminhar a estética. Inclusive, tem empresas aí que estão focando justamente nisso, né, e enxergando que a estética pode ser um local de prestação de outros serviços que não só os trabalhos de estética. Inclusive, tem uma empresa agora que é de reprogramação, né, que faz reprogramação ali da injeção para ganho de performance dentro de um limite de segurança. Ela utiliza inteligência artificial para isso e está focando nas estéticas. Ela vai querer que a estética, utilize o sistema dela e preste esse serviço aí de reprogramação. Então, eu acredito que os próximos anos, eles vão ser de uma evolução muito grande aí, das estéticas, agregando novos serviços, novos trabalhos, novas técnicas, para que fiquem cada vez mais competitivas e encare o concorrente, o velho concorrente que voltou para o jogo, né?